Já ouviu falar na habilidade 17 da competência 5 do Enem? Não? Não? Ah, professor, confuso, nunca ouvi falar de competência e habilidade? Então tá na aula certa. Chega mais! Fala, meu povo, sou o professor Beto Brito. Hoje nós vamos falar, pessoal, da habilidade 17 da competência 5 do Enem. Aí você diz, que bexiga da peste é isso, professor? Seguinte, ó. O Enem, ele não cobra literatura diretamente, tá certo? Mas tu tem que saber literatura. Por quê? Porque é a tua base de conhecimento literário, a partir do estudo dos movimentos artísticos, autores e obras, que faz com que você consiga responder as questões do Enem. Certo? Tem literatura, mas tem outro nome, tá certo? A prova do Enem, que engloba literatura, é a prova de linguagens. E a prova de linguagens ela é composta por 9 competências. A competência 5, essa daqui que eu representei por C5, é a competência de literatura. E nesta competência nós temos 3 habilidades. É mais ou menos assim, ó, entenda dessa forma. Para que você possa me provar que é competente em literatura, ou seja, na competência 5, que é a literatura, você tem que me demonstrar várias habilidades. Então, por isso que tem a habilidade 15, a habilidade 16 e a habilidade 17. A 15 nós falamos em outra aula, tem a ver com o contexto histórico que o texto foi produzido. A 16 falamos em outra aula, tem a ver com os procedimentos, com os recursos estilísticos usados pelo autor. Ou seja, uma é histórica e a outra é técnica. Já a habilidade 16, eita, que 16, 17, ela tem a ver com o tema abordado pelo autor. Claro, não está assim lá não, certo? Na matriz de referência do Enem, que é o documento que explica tudo isso aí, tem um textão assim, tem umas 3 ou 4 linhas, dizendo que é mais ou menos assim. Você tem que saber identificar os valores sociais ou humanos atualizáveis que estão presentes naquele texto. Basicamente, você tem que saber reconhecer o tema e entender esse tema como um tema atualizável, ou seja, que dá para trazer para a atualidade e discutir no mundo contemporâneo, porque geralmente são textos de autores do passado. Tá, professor, dá um exemplo para eu poder entender. Pronto, ó, caiu uma vez no Enem uma questão de José de Alencar. José de Alencar no livro Senhora, tá certo? Vocês devem saber que o livro Senhora trata de um caso de compra de um noivo. Aurélia, querendo se vingar de Fernando Seixas, compra ele e começa a humilhar ele. A Aurélia compra ele porque ela é milionária. Aí nessa questão, pessoal, do Enem, mostra justamente a Aurélia, a personagem milionária, super rica, muito bonita, desejada pela sociedade carioca, tentando comprar Fernando Seixas. Só que ela tem apenas 19 anos. Então mostra que ela sentia a necessidade de andar com uma tia mais velha, certo? A dona Firmina, que na verdade nem é tia, uma parenta dela, para que aparentasse que essa parenta era responsável por ela. Porque a sociedade carioca daquela época, machista, patriarcal, não entenderia que uma menina de 19 anos poderia decidir o seu próprio rumo. Entendeu a ideia? Ou seja, estamos falando de quê, pessoal? De valores sociais, estamos falando de machismo, um tema atualizável, entenderam? Então, quais são os tipos de temas relacionados a valores sociais e humanos que podem estar presentes na provinha do Enem? Ó, vou falar aqui de alguns que são muito atualizáveis. Preconceito, machismo, trabalho infantil, respeito aos idosos, aos povos originários, são todas temáticas que podem estar presentes em textos literários que expõem valores sociais e humanos e que são discutidos atualmente. Por isso que chamamos de atualizáveis. Ah, professor, que perfeito, o Enem pensou muito rápido, o Enem pegou a visão. Por quê? Porque ele disse que você tem que conhecer o contexto histórico, ou seja, por que o autor produziu o texto daquele jeito, habilidade 15. Ele pensou, você para ser competente tem que reconhecer os procedimentos, ou seja, os recursos, você tem que ter conhecimento técnico e você também tem que ter conhecimento do assunto, ou seja, você tem que ter uma visão de mundo abrangente, você tem que saber interpretar esses valores. E aí então ele te pergunta sobre história, por quê? Ele te pergunta sobre recurso, como, e ele te pergunta sobre o tema, para que você possa analisar esse texto. Perfeito? Então, essas são as 3 possibilidades de questões do Enem. Só essas. E aí você vai responder por volta de 8 por Enem. Ah, professor, como é que eu faço para revisar tudo isso? Primeiro, tu vai entrar no site do Enem, lá no INEP, certo?
Tu entra no INEP e procura a aba Enem. E aí tu procura os microdados do Enem. Aí lá tem prova por prova. E aí você baixa as provas e baixa os microdados. Porque você vai ver nos microdados, em cada prova, qual a habilidade ali elaborada. Então, professor, tem lá, prova amarela 2017. Aí tem da questão 1 à questão 45. Ao lado de cada questão tem a habilidade. Habilidade 15, habilidade 16, habilidade 9, até de todas as disciplinas. Claro, eu vou explicar para vocês as 3 que estão inseridas em literatura. 15, 16 e 17, ok? Se você gostou, se esse vídeo foi esclarecedor, se vai te ajudar na prova do Enem, você vem aqui, ó, curte, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Falou, tchau, tchau!